Muito bem, pessoal, então hoje vamos analisar emprego dos pronomes. Emprego dos pronomes, tudo em relação a pronomes, colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Como é que funciona? É para eu ou para mim, com nós ou conosco, né? Emprego do pronome demonstrativo, se eu uso este, ou eu uso esse, ou eu uso aquele. Quando usar corretamente cujo, tudo em relação a pronomes, nós vamos verificar. Começando na página 170. Página 170, vamos analisar então o emprego dos pronomes, página 170. Vem comigo aqui, ó. Colocar aqui, desapareça um pouquinho, como vocês já sabem. Emprego dos pronomes, emprego dos pronomes. Bem, professor, o que é importante eu analisar aqui? Primeiro, relembra comigo quais são os pronomes pessoais na língua portuguesa. Tá? A primeira parte é para eu, para mim, com nós, conosco, essa é a primeira parte. Então começa relembrando aqui. Eu coloco aqui pronomes pessoais. Existem os pronomes pessoais do caso reto, aí vamos chamar de pronomes pessoais retos, e existem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que vamos chamar de oblíquas. Então, há os pronomes pessoais retos e há os pronomes pessoais oblíquos. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os tradicionais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas. Então aqui estão os pronomes pessoais retos. Bem, para os pronomes pessoais retos, haverá os respectivos pronomes pessoais oblíquos. Por exemplo, em relação ao eu, nós temos o me, mim, comigo. Então, em relação ao eu, me, mim, comigo. E o nosso debate daqui a pouco será o seguinte: quando que nós deveremos usar o eu? Quando que nós deveremos usar o mim? Tá? Além disso, eu tenho aqui, ó, tu. Em relação ao tu, eu tenho te, ti, contigo. E o debate será quando usar o tu, quando usar o ti. Depois, em relação ao pronome ele ou ela, nós temos o se, consigo. Claro que, além do se consigo, temos o alhe. Mas o debate do o, que é o objeto direto, objeto direto ou lhe, que é indireto, nós já vimos. Então agora, o alhe, vamos ficar com se consigo, quando deveremos empregar o se, como empregar corretamente o consigo. Em relação ao nós, colocamos o nos e o conosco, tá aqui. Em relação ao vós, colocamos o vos e o convosco. Em relação a eles ou elas, mesma coisa. Se, consigo. Ok? Se, consigo. E também seria os, as, lhes, mas o que nos interessa está aqui. Bom, então, relembramos quais são os pronomes pessoais para que possamos aí sim começar todo o nosso debate. Ainda na página 170, aí vamos começar com as regras, pessoal. Regrinha número 1. Quando deveremos empregar eu e tu? Ó, deveremos empregar eu e tu quando forem sujeitos de verbos no infinitivo.
Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Sujeitos de verbos no infinitivo. Fica comigo, fica comigo. Letra A. Ela trouxe o livro para espaço ler. Então, a minha dúvida é como deveremos preencher o espaço. Ela trouxe o livro para eu ler. Ela trouxe o livro para mim ler. Então, para eu ler ou para mim ler. Letra B, colocamos assim, ó. Aquilo é para espaço fazeres. Aí a dúvida é, aquilo é para tu fazeres, aquilo é para ti fazeres. Aquilo é para tu fazeres, aquilo é para ti fazeres. Muito bem, vamos começar. Então, o que diz a regra, professor? Diz o seguinte, empregamos eu e tu quando forem sujeitos de verbos no infinitivo. Letra A. Ela trouxe o livro para eu ler. Ela trouxe o livro para mim ler. Quem é que vai ler? Eu. Então aqui é sujeito do verbo ler que está no infinitivo. Portanto, o certo é ela trouxe o livro para eu ler. Depois, aquilo é para tu fazeres, aquilo é para ti fazeres. Mesma coisa, quem é que vai fazer? Tu. Então, aquilo é para tu fazeres. Observação. Estaria correta também a não flexão do verbo no infinitivo, ou seja, a frase aquilo é para tu fazer também é correta, linguagem culta, ok? Detalhe importante, pessoal, é o seguinte, no dia a dia escutamos muito, aquilo é para ti fazer, para ti fazer. Então é para tu fazeres ou para tu fazer. Número 1, quando que deveremos empregar? Observa só, eu e tu. Agora, número 2, pessoal, a questão é, e quando deveremos empregar mim e ti? Quando deveremos empregar mim e ti? Qual é a regrinha? A regra é a seguinte, empregaremos os pronomes mim e ti após preposição. Então, empregaríamos mim e ti após preposição. Alguns livros dizem assim, mim e ti são regidos por preposição, dá na mesma. Empregaremos após preposição ou são regidos por preposição, dá na mesma. A questão é a seguinte, olha só, letra A. Ela trouxe o livro para espaço, ponto final. Mesma pergunta que eu fiz aqui, ó. Ela trouxe o livro para eu. Ela trouxe o livro para mim. Observa só. Ela trouxe o livro para eu. Ela trouxe o livro para mim. Vocês concordam que para é uma preposição? Concordamos? Sim. Então, após preposição, eu uso mim ou ti. Ela trouxe o livro para mim. Ô professor, eu não quero atrapalhar a aula aí, ó. Mas lá antes, o exemplo que tu colocaste tinha a preposição para. Ah, é verdade. Aqui também temos o para. Mas o que aconteceu aqui? É que aqui havia verbo no infinitivo, sujeito de um verbo no infinitivo. Ah, professor, quer dizer que ser sujeito de um verbo no infinitivo prevalece em relação à preposição? Sim, prevalece, prevalece. Olha só, colocar aqui a letra B. Entre espaço e espaço está
está tudo bem? A questão é a seguinte. Nós queremos completar os espaços. O primeiro espaço, vou colocar aqui, ó, já vou colocar aqui em vermelho mesmo. Eu quero completar com eu ou mim. O segundo espaço com tu ou ti. Tá bem? Então, eu quero saber o seguinte. Entre eu e tu está tudo bem? Ou entre mim e ti está tudo bem? Qual será a forma correta? Entre eu e tu, entre mim e ti está tudo bem. Vamos lá. Entre é preposição, sim ou não? Sim. Entre é uma preposição. Então, por mais feio que possa parecer, é entre mim e ti está tudo bem. Por mais feio que possa parecer, entre mim e ti está tudo bem. Certo? Foi aí? Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas, ó, sabendo que quando chega um momento máximo, que é a prova, muitas vezes nós queremos fazer de ouvido e não dá. Só por isso eu vou colocar ali na página 171 mais exemplos. Então aqui eu coloco para vocês mais exemplos, apenas para evitar aquela tentação. Que tentação? A tentação de fazermos de ouvido. Vou fazer o de ouvido. Não, não vai fazer de ouvido. Coloco aqui, ó, mais exemplos. Número 1, colocamos assim. Após, espaço, eles chegaram. Então, eu quero saber se é após tu ou após ti. Deixa eu ver se pega a imagem para vocês. Pega. Após tu ou após ti, eles chegaram. Depois, número 2, exemplo número 2, colocamos assim, ó. Ela fará tudo por você e espaço, ponto. Por você e eu, por você e mim. Ela fará tudo por você e eu. Ela fará tudo por você e mim. Depois, número 3, colocamos assim, ó. Entre espaço, falar e espaço, falares. Entre espaço, falar e espaço, falares. Há diferenças. Então é o seguinte, o primeiro espaço, eu quero colocar aqui abaixo que fica melhor. Quero preencher com eu ou ainda mim. O segundo espaço com tu ou ainda ti. Tá? Depois, número 4, fiz tudo aquilo para espaço comeres. Fiz tudo aquilo para tu comeres, para ti comeres. Muito bem. Então tá, aqui estão as frases que nós deveremos debater. A regra diz: empregaremos eu e tu quando forem sujeitos de verbos no infinitivo e depois empregaremos mim e ti após preposição. Mesmo que haja uma preposição, mas se for sujeito do verbo no infinitivo, prevalece o fato de ser sujeito de um verbo no infinitivo. Portanto, façamos.
Após tu, após ti, eles chegaram. Ó, o após é uma preposição. Então, por mais feio que possa parecer, é após ti. Não há verbo ali no infinitivo para que possa ser o sujeito. Então, após ti, eles chegaram. 2. Ela fará tudo por você e eu. Ela fará tudo por você e mim. Cuidado, hein? Cuidado. Por é preposição. Preposição. Então, o certo é ela fará tudo por você e mim. Tá aqui, ó, após preposição. O que eu entendo aqui, ó? É como se fosse isso aqui. Quando eu falo entre mim e ti, é entre mim e entre ti. Quando eu falo por você e mim, é como se fosse ela fará tudo por você e por mim. Por você e por mim. Então, pode parecer desagradável, mas o certo é ela fará tudo por você e mim, assim mesmo. Só, mas se é você, não é eu? Não, olha só. A dúvida que eu posso ter é eu versus mim, tu versus ti. Outras coisas que aparecerem estarão corretas. Poderia ser ela fará tudo por João e mim, por ele e mim, por você e mim. Então, a dúvida é eu, mim, tu ou ti. Você, se aparecer, após preposição, por você, por ele, por nós, está tudo certo. Tá? A minha dúvida é eu versus mim, tu versus ti. Depois, entre eu falar, mim falar. Opa, existe preposição. Professor, se existe preposição, é mim. Porém, é sujeito do falar que está no infinitivo. Então, entre eu falar e tu falares, falares é infinitivo flexionado, ó, estaria correta também a não flexão do infinitivo, é linguagem culta. Poderia ser entre eu falar e tu falar, ok? Há diferenças. E na número 4, fiz tudo aquilo para tu comeres ou para ti comeres. Fiz tudo aquilo para tu comeres. Por quê? Porque é sujeito do comer que está no infinitivo. Estaria correta a não flexão e simplesmente fiz tudo aquilo para tu comer. Tudo bem aqui? Então reforçamos um pouquinho porque muitas vezes eu quero fazer o de ouvido e o ouvido não vai nos ajudar. Então anota aí à vontade, vou apagar aqui para que possamos continuar. Bem, agora colocamos assim, ó, ponto número 3, os pronomes reflexivos se e consigo. Então, ponto 3, vamos analisar o se e o consigo. Professor, o que eu tenho de saber do se e do consigo? Olha a regra que já está ali no livro. Se e consigo sempre se referem ao sujeito da oração. Isso é interessante. Se e consigo sempre se referem ao sujeito da oração. Tá, o que significa isso? Significa que se e consigo se referem à pessoa ele, à pessoa eles. Está aqui, ó. Ó, se e consigo, pessoa ele, se e consigo, pessoa eles. Então, se e consigo se referem à pessoa ele ou eles. Não entendi, professor? Cuidado. Às vezes escutamos assim, naquele dia, bebi muito, fiquei muito bêbado, vomitei, desmaiei e depois voltei a si. O que significa? Que continua bêbado. Por quê? Porque não existe voltei a si. Observa, quem é que voltou? Eu. Se é eu, deveria ser, ó, voltei a mim e não voltei a si. Então, para a prova, eu não posso misturar as pessoas. Ó, mesma coisa aqui, ó. Ah, voltaste a si. Também não. Quem é que voltou? Tu. Então, tu voltaste a ti. Também não. Agora, se eu colocasse voltou a si. Ah, tudo bem.
Ó, João voltou a si. João é ele. Então, aí está correto. Ou ele voltou a si, aí está correto. Ó, ou ainda, pessoal, voltaram a si. Ah, aí tudo bem também. Eles voltaram a si. Perfeito, perfeito. Tá? Porque a pessoa do si é o ele ou eles. Bem, agora cuidado com o nosso amigo consigo, porque no Brasil o consigo é diferente do consigo de Portugal. Consigo em Portugal é com você, ele quer falar consigo, quer falar com você. No Brasil ele é reflexivo. Então, no Brasil o consigo é reflexivo, significa com ele mesmo, com ela mesma, com você mesmo, com você mesma. Então aqui no Brasil a gente não usa frases assim, ó, o João está ali na rua e quer falar consigo. Eu aponto para outra pessoa. O João está ali na rua e quer falar consigo. Isso não existe. Porque seria mais ou menos o seguinte, o João está ali na rua e quer falar com ele mesmo. Então não, ok? Agora, posso usar assim, ó. Por exemplo, João levou consigo o dinheiro. João levou consigo o dinheiro. Levou com ele mesmo. Ok? Então, para nós, consigo é reflexivo. Significa com ele mesmo, com ela mesma, com você mesmo, com você mesma. Assim que funciona o consigo. Bem, agora, ponto número 4, aquela dúvida. Existe com nós? Sim ou não? Será que há com nós ou não há com nós? Só existe conosco? Como é que funciona isso, né? Na dúvida, quase todo mundo fala com a gente. Ele vai com a gente, né? Para a fuga. Então, eu coloco aqui, ó. Conosco versus com nós. Conosco versus com nós. Existe com nós. Só existe, sim. Não é o mais tradicional é usar conosco, mas há momentos que é obrigação usar com nós. Quando, professor? Quando depois vier uma palavra determinante. Vou colocá-las aqui. Palavras determinantes, para eu não errar. Ó, por exemplo, mesmos com nós. Mesmos, que mais? Próprios com nós. Próprios. Ambos com nós. Ambos. Não é muito usual, mas outros com nós. Outros. Todos com nós. Todos. Ou numerais. Numerais. Coloquei aqui 2 exemplos. Com nós 2, com nós 3. Poderia ser, pessoal, com nós 4, com nós 5. Numerais em geral. Numerais em geral. Por quê? A origem de tudo, pessoal, é a cacofonia. Se eu colocar o conosco antes de mesmos, por exemplo, vai ficar uma frase horrível. Não tem como eu falar conosco mesmos. Então é com nós mesmos. Conosco, sim, é a regra geral. E eu vou colocar bem assim para vocês. Ó. Quando usaremos conosco? Nos demais casos. Tá? Então, conosco é o geral, mas existe o conosco. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Por exemplo, Maria irá, espaço, a festa. Depois, letra B, a diretora
falará, espaço 2. Olha só. Eu até digo assim, ó, olha, usa sempre o conosco. Quando não der, o ouvido vai avisar. O ouvido vai avisar, vai. Observa. Maria irá com nós à festa. Maria irá conosco à festa. Como não há palavra determinante após, Maria irá conosco à festa. Maria irá conosco à festa. A diretora falará, observa, com nós dois, ou a diretora falará, conosco dois. Nem tem como. Conosco dois, impossível. Numerais, com nós, tá? Então, com nós dois. Tá ali, ó. Falar com nós próprios, com nós ambos e assim vai. Então, existe com nós. Muita gente pensa que com nós não existe, com nós existe sim, ok? Bom, eu digo que até aqui, pessoal, a matéria vai tranquilamente. Raramente nós erraremos algum caso aqui, ó, tá? Até aqui a matéria vai fluindo tranquilamente, mas existe uma observação que é perigosa. Há uma observação que é perigosa. Eu vou apagar aqui para que eu possa colocar essa observação que muitas vezes é o que cai e infelizmente muitos erram. Então vamos ter atenção aqui à observação. Olha só, olha só. Eu coloco assim, ó. Observação. Observação. Analisa comigo a frase A. Falar com Pedro, será, falar com Pedro será difícil para espaço, ponto final. Falar com Pedro será difícil para eu. Falar com Pedro será difícil para mim. Bom, natural, sem invenções. Para é uma preposição e acabamos de ver. Após preposição usaremos mim ou te. Então, tá aqui o para. Falar com Pedro será difícil para mim. Nada mais do que isso. A questão é a seguinte. Porém, pessoal, para complicar a nossa vida, é possível eles deslocarem esse para mim para o início da frase. A mesma frase, ó, letra B. Para, espaço, vírgula, falar com Pedro, será difícil. É a mesma frase, pessoal. Se é a mesma frase, eu tenho obrigação de dar a mesma resposta. Ó, para mim, falar com Pedro será difícil. E por que houve esse deslocamento? Porque falar está no infinitivo. Para que eu pensasse que fosse sujeito do verbo no infinitivo e colocasse para eu. Mas é meramente um deslocamento. Bom, agora algumas coisinhas que vocês podem estar pensando. Ah, professor, eu verifiquei facilmente que estava deslocado. Eu pergunto, por quê? Professor, porque eu vi a vírgula. Aqui, ó, tá aí a vírgula, então ficou fácil para mim. Verdade. Quando vier a vírgula, de fato é fácil. Mas o problema, pessoal, é que essa vírgula aqui, do deslocamento, ela é opcional. Então, ela não é obrigatória. Professor, mas se não é obrigatória, como que eu saberei então? Assim, ó. Vocês terão de colocar a frase na ordem normal. As demais frases que eu aqui colocar, eu não vou colocar vírgula. Eu vou ensiná-los agora como colocar a frase na ordem normal, tentando colocar o para mim lá no final. Como?
sublinha o verbo que está no infinitivo, e aqui quem está no infinitivo é o verbo falar, e a partir dele vocês vão começar a leitura da frase, jogando para mim para o final. Então, leitura natural, na ordem. Falar com Pedro será difícil para mim. Ah, então agora eu sei que realmente é para mim. Repetindo, sublinho o verbo que está no infinitivo, começa a leitura por ele e jogo para mim lá para o final. Quando eu conseguir é porque está deslocado, mas quando eu não conseguir, obviamente, é porque não há deslocamento. Bem, deixa eu colocar mais exemplos a fim de que possamos debater. Letra C. Para eu ou para mim trabalhar lá, vírgula, terão de me convencer. Então, para eu ou para mim trabalhar lá, terão de me convencer. Dinamarca. Para eu ou para mim trabalhar lá foi ótimo. Para eu ou para mim trabalhar lá foi ótimo. Equador. É bom para eu ou para mim estudar com vocês. É bom para eu, é bom para mim estudar com vocês. É aí. Tenta fazer aí. Tenta colocar eu ou mim, eu ou mim. Lembrando, sublinho o verbo que está no infinitivo e jogo para mim lá para o final. Quando vocês conseguirem é porque é para mim. Ok? Então tá. Para eu ou para mim trabalhar lá, terão de me convencer. Ó, eu sublinhei o verbo que está no infinitivo e eu vou tentar jogar o para mim lá para o final. Vamos ver se vai dar. Trabalhar lá, terão de me convencer para mim. Ah, frase maluca, então não há deslocamento. O certo é eu, realmente é o sujeito do trabalhar. Para eu trabalhar lá, terão de me convencer. Depois, para eu ou para mim, trabalhar lá foi ótimo. Vocês concordam que se eu sublinhar o verbo trabalhar, que está no infinitivo, eu consigo colocar na ordem, trabalhar lá foi ótimo para mim. Concordamos? Então, neste momento, eu consegui efetuar o deslocamento. Portanto, o certo é, para mim, trabalhar lá foi ótimo. Depois, é bom para eu, é bom para mim estudar com vocês. Ó, o segredo. Sublinhei o verbo que está no infinitivo, que é estudar. Agora eu vou colocar na ordem. Estudar com vocês é bom para mim. Opa, consegui. Então, o certo é mim. É bom para mim estudar com vocês. Essa aqui vocês podem perguntar para qualquer pessoa. Ah, me ajuda aqui, o certo é bom para eu ou é bom para mim estudar com vocês? Todos dirão eu. Está errado. Está deslocado. Estudar com vocês é bom para mim. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aí que eu tenho de ter um pouquinho mais de cuidado quando me refiro, pessoal, a esta matéria. Certo? Anota à vontade, anota à vontade. Há um belo treinamento na página 173, são 32 frases para eu fazer, para eu fazer e treinar, ok? E depois, vamos à página 174.